civil e vim apresentar para vocês o meu projeto, que foi a avaliação da resistência térmica de um concreto refratário dopado de alumínio. Teve a orientação do professor Dr. Herbert Alves de Oliveira e o auxílio do aluno José Eduardo Macedo Carvalho. Em relação à alumina e ao concreto, a gente tem vários tipos de cimento que já são dopados de alumínio. A alumínio é um material que dá características ao concreto refratário. Ele é muito utilizado na indústria, principalmente para tijolos, a parte de cerâmica, e ele vem para agregar ao concreto essas qualidades. E aqui do lado, na primeira foto, a gente tem um prédio, que foi um prédio que pegou fogo em 2018 lá em São Paulo, que poderia ser evitado se tivesse o uso do concreto refratário. As pessoas hoje não utilizam muito pelo custo que o concreto refratário tem. É muito mais caro comprar um saco de cimento refratário do que um cimento comum. E ao lado a gente tem uma parede que ela é resistente ao fogo, que é muito que isso foi o objetivo principal do trabalho, foi confeccionar um concreto que tivesse essas características. Como foi dito, o objetivo é produzir um concreto dopado de alumínio, a fim de proporcionar maior segurança às estruturas contra incêndios domésticos e industriais. A metodologia que a gente utilizou foi fazer 3 traços diferentes, tendo um de referência, onde a gente não mexia, e variar de 5%, 10% e 15% a retirada da areia e a colocação da alumina. Aqui a gente fez todos aqueles ensaios na metodologia, a gente fez todos os ensaios de caracterização, tanto do cimento como do agregado miúdo, do agregado graúdo. Em relação à dosagem, como eu já tinha dito, a gente fez um traço de referência, fez um traço com cimento, menos 5% de areia, mais 5% de alumina, a brita e a água, e assim segue para variações de 10% e 15%. Foram feitos os corpos de prova cilíndricos de 100 e 200 milímetros. E aqui sobre os resultados, a gente percebe que, por mais que tenha uma queda na parte, quando ele já foi queimado, que a gente utilizou uma temperatura de 450 graus Celsius, por mais que ele tenha queimado, que ele tenha perdido as suas características, a gente mesmo assim conseguiu manter ele uma boa resistência. Então, é um concreto que pode só ficar em pé um pouco mais de tempo para poder dar uma segurança maior à estrutura. Aqui são as referências. Obrigada. Boa noite, meu nome é José Eduardo Macedo Carvalho. Irei apresentar o projeto sobre impermeabilizante para a construção civil com reaproveitamento de resíduo e vidro e argila. Sob orientação do docente Herbert Alves de Oliveira e participação do discente Ray Augusto e Raiz Stephanie. A figura 1 demonstra o material utilizado, o vidro soda-cal, proveniente do descarte de vidro no meio ambiente. A figura 2 foi utilizada uma argila montimorillonita ilítica. A figura 3 mostra um impermeabilizante à base de matriz polimérica para baldrame, que é o que iremos fazer, melhorar as propriedades do impermeabilizante para aplicação em viga baldrame, cujo a mesma sofre com a umidade ascendente por percolação pelos poros existentes no material. O objetivo: incorporar uma matriz de polímero metacrilático, uma argila ilítica montimurronítica, não modificada quimicamente, nas proporções de 10% a 20%, e resíduo de vidro de embalagens do tipo soda-cal, nas proporções de 10%, 20%, 30% e 40%, e avaliar a eficiência da impermeabilização. A metodologia consiste em caracterizar os materiais, consistindo nos ensaios da argila, análise química, análise granulométrica, massa específica, índice de plasticidade, troca de cátion, superfície específica. Os ensaios de caracterização dos aditivos poliméricos, densidade aparente, verificação do pH. Metodologia. As formulações consistem em adições de argila com 10% e 20%,
e adições de vidro de 10, 20, 30, 40%. Foi utilizado formas com diâmetro de 75 milímetros e espessura de 2 milímetros para formulações, desenvolvimento dos corpos de prova. Os resultados das propriedades químicas do copolímero acrílico consistem em pH, densidade, viscosidade e sólidos presentes. No FTR, podemos constatar o ácido carboxílico e a carbonila. Análise química da argila, podemos ver a predominância da sílica, do alumínio e do cálcio, enquanto do vidro tem a sílica e o cálcio e o sódio. Análise da absorção das formulações, podemos identificar que as formulações de argila permaneceu basicamente o nível do padrão, enquanto as adições de vidro aumentou elevadamente a proporção que foi adicionando. A densidade das formulações, podemos ver que aumentou em relação ao padrão. A dureza em Shaw, podemos ver que tanto as formulações de vidro como a de argila foi superior ao padrão, ou seja, todas as formulações são mais resistentes do que a padrão. A análise da permeabilidade, foi utilizado um recipiente acrílico com um anel O-ring para vedação. A análise da permeabilidade, podemos notar que as formulações com 10 e 20% de argilas foram inferiores à do análise da permeabilidade padrão, ou seja, foram menores, que é algo benéfico, foi algo melhor, percolou menos umidade, e podemos notar que a adição de 20% da argila está praticamente zero. E a de vidro, podemos notar que 10% foi inferior ao padrão, contudo, ao passo que foi aumentando a quantidade de vidro, foi aumentando a quantidade de poros, ou seja, foi abrindo os condutos e obteve a percolação de mais umidade. Já a argila, por ter a capacidade de troca de cátion e expandir até 20 vezes o seu volume, preencheu os poros, impedindo a percolação da umidade. A análise da permeabilidade das formulações através do MEV, podemos ver que na figura 1, a existência do poro. Na figura B, com 20% de argila, podemos ver a inexistência de poros por conta da expansão da argila. E na figura C, com 20% de vidros, podemos ver poros, só que em pequenas quantidades. Essas são as referências. Obrigado. Bom dia a todos, me chamo Saulo Rodrigo, sou aluno do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Sergipe, campus Estância. Nosso tema será o concreto permeável leve com argila expandida para a utilização em placas pré-moldadas. Nosso grupo está sob a orientação da professora Vanessa Gentil e tem a participação das alunas Taislene dos Santos e Bianca Macedo. A urbanização desordenada é um problema bastante comum no Brasil, onde as pessoas passam a ocupar o espaço urbano sem nenhum critério, sem observar o plano diretor das cidades, e passam a criar uma camada de concreto impermeável sobre o solo. E durante o período das chuvas, essa camada impermeável não permite que a água penetre até o solo e cumpra o ciclo natural da água, gerando o problema das enchentes. O concreto permeável foi idealizado para minimizar esse problema. O concreto permeável ele permite que a água penetre através de sua estrutura e chegue até o solo. A argila expandida é um agregado graúdo mais leve que os tradicionais. Se for incorporada à mistura, trará mais leveza ao concreto permeável. O objetivo é avaliar as propriedades físicas e mecânicas de um concreto permeável leve com a incorporação de argila expandida em substituição parcial ao agregado graúdo para utilização em placas pré-moldadas. A metodologia adotada se iniciará primeiramente com a coleta das matérias-primas, que são cimento CP5 Are, argila expandida 0,500 e dolomita. Essas matérias-primas serão caracterizadas de acordo com as normas vigentes, como vemos na tabela 1,
os ensaios de caracterização desses materiais, passando para a dosagem, onde serão utilizados os traços 1:3 e 1:4, que são os mais sugeridos pela literatura. 6 misturas serão idealizadas. Das misturas 1:3 será usado o traço 1:3, das misturas 4:6, os traços 1:4. Na mistura 1, será usada apenas a argila expandida como agregado. Na mistura 2, apenas a dolomita. Já na mistura 3, 50% de cada agregado. O mesmo acontecerá para os traços 4, 5 e 6, com a diferença de que será usado o traço 1:4. Depois será realizada a moldagem dos corpos de prova, que serão cilíndricos, prismáticos e placas, passando assim a realizar ensaios para avaliar o seu desempenho. Os ensaios de absorção de água, massa específica, permeabilidade, resistência à compressão e atração na flexão. Essas são as referências que foram utilizadas para esse trabalho e desde já queremos agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Olá, eu sou Giovana Araújo, faço parte da equipe de pesquisa do projeto intitulado Produção de Argamassa com Substituição Parcial de Resíduo de Vidro. Embora existam muitos trabalhos na literatura abordando a produção de argamassa com incorporação de resíduo de vidro moído, a utilização do resíduo de lapidação de vidro não é comum. O mesmo ele é oriundo de processos industriais e é frequentemente descartado em aterros sem o devido gerenciamento. O reaproveitamento desse resíduo como substituição parcial do cimento gera alguns benefícios ambientais e financeiros, dentre eles a diminuição da extração de grandes quantidades de matérias-primas, a eliminação de custos com o depósito dos resíduos em aterros sanitários e a redução da emissão de gases poluentes gerados na produção do cimento Portland. O objetivo desta pesquisa é produzir uma argamassa de alto desempenho a partir da incorporação de resíduo de vidro, que atenda aos critérios normativos e construtivos. A pesquisa experimental será desenvolvida com o objetivo de produzir um material inovador, como dito anteriormente, e os ensaios que serão realizados para a determinação das propriedades seguirão as prescrições normativas, que serão desenvolvidos no Laboratório de Materiais de Construção Civil do Instituto Federal de Sergipe. Os materiais que serão empregados são o cimento Portland, no caso o CP2E32, que é o composto com pozolana, e o mesmo lote de fabricação. Os ensaios para a caracterização das suas propriedades estão listados no quadro 1, bem como as suas normas vigentes. Agregado miúdo, no caso, será a areia normal a ser adquirida no IPT, e o agregado também passará por alguns ensaios para a caracterização das suas propriedades e estão listados no quadro 2, bem como as suas normas também. A água utilizada será obtida do abastecimento público do município de Estância, e lembrando que a mesma deve ser isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento. E o resíduo de vidro, que será utilizado proveniente do processo de lapidação de vidro plano e será fornecido pela Sergipe Vidros, uma indústria localizada no município de Lagarto. O resíduo passará pelos mesmos ensaios realizados tanto no cimento quanto no agregado miúdo, já listados no quadro 1 e quadro 2. E também ainda será realizada a difração de raio-x, que consiste em uma ferramenta experimental para analisar estruturas cristalinas e como fonte de identificação química. Neste fluxograma, é possível conhecer as etapas do processo produtivo do lodo residual de vidro, desde o processo de lapidação até o produto final. O método de dosagem adotado será o do ACI adaptado pela ABCP, seguido de testes em laboratório para adequações do traço. Serão moldados 6 corpos de prova para cada formulação, de acordo com a tabela 1, que passarão por rura úmida durante 28 dias. Após essas etapas, as amostras serão avaliadas por uma sequência de ensaios. Os ensaios de caracterização da argamassa estão listados no quadro 3, bem como as suas normas vigentes. Olá, meu nome é Jonatas, eu sou estudante do primeiro período de Engenharia Civil. Hoje eu vim mostrar a vocês um pouco sobre o meu projeto de desenvolvimento de argamassa de reboco com incorporação de talco em sua matriz. O grupo é composto também por Bendra Rodrigues, Grace Kelly, Sara Lohane, Jéssica e temos o professor orientador Herbert. O talco ele é utilizado também na fabricação de refratórios, na indústria cerâmica e na produção de plástico, e entre outros. Nós utilizamos no método da matéria-prima, o método de peneiramento, o índice de plasticidade, liquidez e a perda ao fogo.
Na conformação dos corpos de prova, nós tivemos o padrão, que foi 1 de cimento, 6 de areia e 2 de cal. Na A, nós tivemos a substituição da cal pelo talco. Na B, nós tivemos a substituição do talco, da areia pelo talco. E na C, nós tivemos a substituição da areia, da cal pelo talco. Nos ensaios de argamassa no estado fresco, teve a consistência, a retração de secagem e a densidade aparente. Nos ensaios de corpos de prova, no estado curado, nós tivemos a absorção d'água, resistência mecânica à compressão e densidade aparente no estado endurecido. Aqui são os resultados da finura, massa específica real e massa específica aparente. Percebe-se que na aparente o cimento e o cal se aproximaram, os resultados. Na real, a areia e o talco também se aproximou juntamente com a cal. Na resistência mecânica, percebe-se que a cada vez que a gente vai fazendo substituição com o talco, a resistência dela vai aumentando. A cada vez que a gente vai impondo ele, a resistência dele vai aumentando, fazendo substituição. Na absorção d'água, ao mesmo tempo que a resistência está aumentando, na absorção d'água ela está caindo. E a densidade aparente, ela está cada vez mais aumentando também, em relação à absorção d'água. E concluímos que o talco, sim, ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações e pode ser utilizado também em argamassa, desde que seja utilizado outros procedimentos de acabamento. Nossas referências utilizadas e obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Hudson Júnior, sou aluno do curso integrado de edificações e venho apresentar o projeto Desenvolvimento de Argamassa de Reboco com a incorporação de caolin natural. A pesquisa é desenvolvida pelos alunos Hudson Júnior, Beatriz Rocha, Antônio José e Ana Manuela, e é orientado pelo professor Herbert Oliveira. O caolin é um silicate de alumínio hidratado de cor branca, utilizado principalmente na fabricação de papel, tinta e cerâmica. Embora seja um material abundante na região, não é utilizado na produção de argamassas. O objetivo desse trabalho é analisar a utilização do caolin na produção de argamassa e reboco. Para isso, o caolin foi submetido à difratometria de raio-x, análise química por FRX e análise granulométrica. Foram produzidos 5 tipos de formulação de argamassa, uma padrão de 1 de cimento e 5 de areia, e foi acrescentado o caolin gradativamente em substituição à areia. Na difratometria de raio-x realizada no caolin, foram encontrados principalmente a muscovita, o quartzo e a caulinita. Já na análise granulométrica, o caolin se mostrou um material um pouco mais fino que a areia. Em comparação com a formulação padrão, é observado que as amostras com caolin apresentam um aumento na resistência, porém, a partir de certo ponto, ela sofre uma pequena queda. A formulação padrão se enquadra na categoria número 2, enquanto as amostras com caolin se enquadram na categoria número 3 em relação à resistência. A absorção de água nas formulações com caolin apresenta uma queda, porém, a partir de certo ponto, como visto na resistência, observa-se que há um aumento na absorção de água. Esse gráfico mostra a região em que se limita a porcentagem de adição de caolin. Com isso, conclui-se que o caolin pode ser uma boa opção na utilização de argamassas, principalmente em regiões que apresentam esse material em abundância. Observa-se uma melhora na trabalhabilidade, no acabamento e na resistência. Olá, bom dia. Meu nome é Amy, sou estudante de Engenharia Civil e faço parte do projeto de pesquisa que é a caracterização física e mecânica do concreto permeável com resíduo de borracha de pneu, cujos participantes é Larissa Silva, Luan Ribeiro e a docente responsável, a professora Vanessa Gentil. Então, com o crescimento das áreas urbanas, juntamente com a falta de planejamento, surgem as áreas impermeáveis. Essas áreas impermeáveis, elas ocasionam alguns problemas
como enchentes e inundações. Então, para reduzir essas áreas impermeáveis, uma das alternativas é a utilização do concreto permeável. O concreto permeável ele possui vazios que permitem a percolação da água por meio da gravidade, e em sua composição encontra-se o aglomerante, o agregado graúdo e a água. A indústria da construção civil ela exerce um papel muito importante na transformação da sociedade, mas geram impactos negativos sobre o meio ambiente devido às diversas formas de poluição ambiental por meio do elevado consumo de recursos naturais, como também da geração de resíduos. Com isso, a utilização de resíduos como matéria-prima para a construção civil pode se tornar uma alternativa viável para a redução desses resíduos que são lançados no meio ambiente. Então, o objetivo desse projeto é avaliar as propriedades físicas e mecânicas do concreto permeável e o efeito da incorporação do resíduo de borracha de pneu nas proporções de 5%, 10% e 15% em substituição parcial ao agregado graúdo, que é a dolomita. Em relação à metodologia, serão levados em considerações a coleta das matérias-primas por meio do aglomerante CPV-ARI, a dolomita e o resíduo de borracha de pneu. Com relação à caracterização dos materiais, eles estarão de acordo com as normas vigentes. Em relação à dosagem, o traço considerado será o traço de 1:3, com a referência tendo cimento, dolomita e água. A mistura 1, a referência mais 5% de resíduo de borracha de pneu em substituição à dolomita. A mistura 2, referência mais 10%. E a mistura 3, referência mais 15%. Em relação aos corpos de prova, serão de forma cilíndricos, prismáticos e placas. Em relação ao ensaio do concreto no estado endurecido, se dará por meio da absorção de água em massa específica, permeabilidade, resistência à compressão e atração na flexão. Aqui estão nossas referências e obrigada. Vamos apresentar o grupo de pesquisa sobre agregado reciclado a partir do resíduo de cola polimérica. Nossa equipe é composta pela professora mestranda Fernanda Martins Cavalcante de Mello, por mim, apresentando Marcela Reis Carvalho, por Caroline Silva Gama e Anderlon Clayton Jesus Santos. Inicialmente, iremos apresentar nessa pesquisa sobre a crescente produção mundial de plástico, onde o mundo tem enfrentado vários problemas de questão de descarte desse material e também os processos que geram diversos impactos ambientais. Para evitar esse tipo de destino, esses resíduos podem ser utilizados na isenção em vários setores da construção civil, que seria uma ótima opção. Assim, nosso objetivo principal é justamente caracterizar, através de vários ensaios, o resíduo de cola polimérica, a fim de produzir um agregado reciclado para este ser utilizado como agregado para o concreto. Nossa pesquisa experimental será desenvolvida principalmente para produzir o agregado reciclado, reaproveitado da cola, e serão desenvolvidos todos esses ensaios e propriedades no Laboratório de Materiais de Construção Civil, do IFES Campus Estância. Nossos materiais serão o agregado miúdo, que o convencional será areia natural, o agregado graúdo, que o convencional como agregado será brita granítica, e nosso resíduo de cola polimérica, que é proveniente do processo de colagem de portas e madeiras, que serão fornecidos pela FamaSul, que é da mesma localidade no município de Estância, fábrica. Os resíduos também passarão pelos mesmos ensaios dos agregados miúdos e graúdos apresentados anteriormente. Após isso, serão caracterizados 7 porcentagens diferentes desse teor de agregado reciclado, sendo de 0 a 100%, e após isso será especificada a melhor formulação dentre esses e assim destinado para a produção de concretos de cimento Portland. Serão feitas dosagens de concreto e confecções de corpos de prova para avaliar o melhor desempenho e, dentre esses, a melhor formulação, incorporando assim para a produção dos corpos de prova para testar sua aplicabilidade. Esse tipo de resíduo, ele trará como benefício esse reaproveitamento de substituição parcial
como a diminuição da extração de grandes quantidades de matérias-primas, pois diminuiria a eliminação de custos com depósito dos resíduos em aterros, a diminuição da poluição de rios e mares, entre outros, e contribuiria principalmente pela melhoria socioeconômica do município. Assim, terminamos a apresentação. Muito obrigada. Juntamente com Caroline Vieira e Raina Guadalupe, somos estudantes do nível técnico Edificações do Instituto Federal de Sergipe, Campus Estância. Trabalhamos no projeto que estudou o reaproveitamento de resíduo de corte de granito na confecção de blocos de concreto, com o auxílio do professor orientador Herbert Alves. Bom, no Brasil existem várias fábricas produtoras do granito e do mármore que demandam grandes quantidades de resíduos que são limitados em aterros sanitários. Na cidade de Estância existem fábricas produtoras de blocos que poderiam reaproveitar esse resíduo para incorporar nos blocos de concreto. Os traçados mais usuais no Brasil são os traçados de 1:3, 1:4 e 1:5. Um de cimento 3 de areia, um de cimento 4 de areia e um de cimento 5 de areia. Então, começamos a nossa análise e começamos a fazer uma análise química das matérias-primas, do cimento, da areia e do resíduo que a gente iria empregar nos blocos. Fizemos uma análise química mais profunda sobre o resíduo e fizemos uma microscopia eletrônica da varredura com aumento de 5.000 vezes nas placas, no resíduo para a gente conseguir ver as placas de feldspatos que são empregadas nele. Fizemos também uma difratometria de raio-x para saber as fases cristalinas que compõem o resíduo de granito. Elaboramos uma análise granulométrica e constatamos que o resíduo de granito ele é bastante fino, o que não é ideal para incorporar em blocos, já que precisa ter um agregado mais grosseiro, né? Então, começamos a formulação e o método de fabricação. Fizemos blocos de 12 a 15 blocos de traçados de 1:3, 1:4 e 1:5, todos de forma manual, com a forma metálica que está no lado direito. E logo mais os 28 dias, né, de cura, fizemos o teste de resistência à compreensão e vimos, né, que o traçado de 1:3, em comparação aos outros, obteve maior resistência. Segundo a NBR, ela cita que na classe B, acima de 4 MPa, né, igual ou acima de 4 MPa, são blocos estruturais. Ela também cita quanto à absorção de água, que tem, para agregado normal, tem que ser abaixo, em média, né, 10%. Fizemos o índice de absorção e o traçado de 1:3, né, o traçado que a gente iria incorporar o resíduo de granito, obteve 4,5. Então, a gente pegou o traçado de 1:3 e incorporou o resíduo de granito em substituição ao aglomerante, ao cimento, em porcentagem de 10, 20, 30 e 40%. Concluímos que, com a substituição de 10%, ele pode ser usado para a função estrutural, porque ele fica na marcação de 4 MPa. Com as porcentagens de 20% e de 40%, ele não pode ser usado para a função estrutural, mas pode ser para a função de vedação. Aqui são algumas referências que a gente usou, e no mais é isso. Muito obrigado. Olá pessoal, me chamo Moisés, sou aluno do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Sergipe, Campus Estância. Faço parte do projeto de pesquisa cujo tema é reaproveitamento de resíduos industriais em materiais sustentáveis. A nossa equipe é composta pelos docentes Carlos Mariano Melo, Fernanda Martins e pelos alunos Moisés das Dores, David Cristo e Antônio Túlio. Atrelado ao desenvolvimento mundial, o setor da construção civil tem crescido muito e, com consequência, tem aumentado os danos causados ao meio ambiente, seja na extração de matéria-prima, como também na elevada geração de resíduos. Diante dessa situação, estudiosos passaram a dar uma maior atenção a este assunto, de tal maneira que o uso de resíduos, seja na construção civil ou de qualquer outra natureza, pudesse ser introduzido na fabricação de elementos construtivos. Aqui estão alguns tipos de resíduos na construção civil. Temos a classe A, tijolo, telhas, areias e outros trituráveis. Temos a classe B, papel, papelão, plástico, madeiras recicláveis. Classe C, gesso, isopor e outros não recicláveis. E por fim, temos a classe D, tinta, verniz, solventes, resíduos perigosos. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar os resíduos das diferentes indústrias existentes no município de Estância, Sergipe, que possam ser utilizados na construção civil, desenvolvendo assim a possibilidade do uso de matérias sustentáveis.
Já os objetivos específicos são explorar o estado da arte acerca da incorporação de resíduos industriais em materiais da construção civil, fazer levantamento das indústrias do polo industrial do município de Estância, identificar os resíduos das diferentes indústrias existentes no município de Estância e, por fim, criar um banco de dados com a informação sobre as características e quantidades geradas desses resíduos. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com o objetivo de identificar o potencial de reaproveitamento de resíduos industriais em materiais sustentáveis para a construção civil. Farão parte da pesquisa as indústrias localizadas no município de Estância. Inicialmente, será solicitada à Prefeitura Municipal de Estância a relação das empresas cadastradas. No município de Estância, Sergipe, há uma grande diversidade de indústrias que, consequentemente, geram vários tipos de resíduos. Nesse trabalho, pretende-se identificar os resíduos e, a partir da identificação dos mesmos, propor reaproveitamento destes em materiais sustentáveis para a construção civil. E assim encerro a minha apresentação. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Velusa. Eu sou estudante de Engenharia Civil. Faço parte do grupo de pesquisa de estudo de bloco de concreto com argila expandida e resíduo de borracha de pneu. O grupo também é composto por Henrique Rodrigues, Camila Machado e é orientado por Vanessa Gentil. O descarte irregular de pneus na natureza pode trazer vários problemas ambientais, tanto pela sua queima, que libera toxinas nocivas à saúde e ao meio ambiente, como pelo seu descarte a céu aberto, que pode servir como meio de reprodução de doenças. Uma forma de dar uma destinação correta ao pneu é trazê-lo para a construção civil como forma de agregado. A argila expandida, por sua vez, está ganhando espaço na construção civil devido à sua baixa massa específica, que traz alívio às estruturas da edificação. Assim, com a incorporação de argila expandida e borracha de pneu, pretende-se confeccionar blocos de concreto com as mesmas propriedades do bloco convencional. O objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades físicas e mecânicas de blocos de concreto com argila expandida e a incorporação de 5%, 10% e 15% de resíduo de borracha de pneu. A metodologia se divide, primeiramente, na coleta das matérias-primas que serão utilizadas, que são o cimento CPV ARI, a areia lavada, o pedrisco, a argila expandida 0,500 e o resíduo de borracha de pneu. A caracterização dos materiais será realizado ensaios de acordo com as normas vigentes. Para a dosagem, será utilizado o traço 1:3 e será confeccionado 4 misturas, além da mistura referência. Para a produção de blocos, serão confeccionados 6 blocos para cada tipo de mistura estabelecida, e os ensaios serão realizados de acordo com a NBR 12.118. E essas são as nossas referências, e muito obrigada pela atenção de vocês.